19 de fevereiro de 2015. Nesse dia, um usuário do 4chan fez a seguinte pergunta: qual foi a coisa mais perturbadora que você já viu na Deep Web? Entre várias respostas, uma chamou bastante atenção na internet. E esse, meus amigos, é o começo da história de Saki Sanobashi, ou também conhecido como Go for a Punch, um mistério que roda a internet até os dias de hoje. Olá, para você que não me conhece, eu sou Rian, e bem, no especial de Halloween desse ano, eu irei contar toda a história de Saki Sanobashi, só lembrando que esse vídeo conterá assuntos sensíveis e não é recomendado para menores de 16 anos. Sem mais enrolação, vamos entrar de cabeça na história de Saki Sanobashi. Nossa história começa no board paranormal do 4chan, no dia 19 de setembro de 2015. Nesse dia, um anônimo fez a seguinte pergunta: qual foi a coisa mais perturbadora que você já viu na Deep Web? Então essa postagem começou a chamar bastante a atenção dos usuários, tendo respostas como Destruction, fóruns de conversa sobre canibalismo e entre outras coisas bizarras. Porém, uma resposta chamou bastante atenção na internet na época. No dia 21 de setembro de 2015, um anônimo disse a seguinte resposta: Eu me lembro de um anime estranho sobre garotas nuas presas em um banheiro, sem portas, tendo um debate filosófico de nunca sair daquele banheiro. Depois de perder a esperança, passando dias com fome dentro daquele banheiro, tudo vai por água abaixo. Elas simplesmente começam a gritar e berrar, então todas cometem suicídio, como por exemplo batendo a cabeça no chão, ou em outra cena, onde uma das garotas pede ajuda para outra garota, pois não estava conseguindo se afogar na pia. Depois de assistir aquele anime, eu acabei chorando até conseguir dormir, pois eu estava totalmente traumatizado pelo que eu acabei de assistir. Eu me perguntava a todo momento, por que alguém desenharia isso com tantos detalhes? Foi simplesmente assustador. Então, após esse relato, o usuário continuou sua postagem com informações sobre o anime. A animação e o áudio pareciam até a qualidade dos animes dos anos 80. O anime era em japonês, com legendas em inglês. Ele durava cerca de 30 minutos. Não tinha créditos, parecia ter sido tirado. Nunca mais encontrei esse anime novamente. O nome do anime era algo como Go for a Punch, ou algo parecido. Go for a Punch para o português ficaria algo como vá dar um soco, ou algo desse tipo. Logo após essa resposta, a história começou a chamar bastante a atenção dos usuários do 4chan, que começaram a mandar mais perguntas para esse usuário. Logo após o primeiro post, o usuário fez um post dando mais detalhes sobre o anime. Olhos pequenos, um pouco distante um do outro, quase como em obras do Miyazaki. A maioria tinha cabelo castanho, expresso, e apenas uma, a que se afogou, tinha um corte e rime de cor muito brilhante. Com certeza, eu assisti esse anime em 2011. Me pergunte mais detalhes se quiser, eu lembro de tudo, e não só porque tinha memória parcialmente fotográfica na época, mas porque foi realmente tenso e assustador pra mim. Especialmente por causa de um grito em particular, que uma da garota acabou dando. Tinha um eco muito estranho e quase me deixou tonto. A reprodução mais próxima desse som que eu encontrei foi a trilha sonora de O Iluminado, da Izzy-Ari. Eu juro que se eu ouvir o som real de novo, eu vou enlouquecer. Logo abaixo, ele colocou uma imagem de exemplo, explicando como era a garota com corte e rime. Porém, ao contrário da imagem, ela tinha cabelo branco. Então, pouco tempo depois, no mesmo dia, o usuário decide fazer mais uma postagem falando sobre o anime. E também me desculpe se eu enganei alguém, eu sou muito estúpido, como pude me esquecer? Provavelmente havia símbolos japoneses no título, mas eu tinha Windows XP na época, então eu só conseguia ver os símbolos com pequenas caixas. Era mais ou menos assim, Go for a Punch e algum código composto por letras e números. Não tenho certeza da quantidade exata de caixas, mas tenho certeza de que havia menos caixa antes do texto em inglês. A propósito, o layout do site em que assisti parecia bastante semelhante ao visualizador de vídeos do Bing de hoje em dia. Logo abaixo, ele mostra uma imagem exemplificando como seria o layout do site. Logo após esse post, ele escreve a sua última mensagem oficial no 4chan. Eu espero que vocês tenham mais sorte do que eu, mas ao mesmo tempo eu espero que não tenham, porque se você for como eu, vai ser bem depressivo assistir esse anime. É muito estranho ter esse sentimento abstrato que não vai embora por muito tempo. Definitivamente o anime ganha um recorde de tempo para desenvolvimento de personagem. Eu realmente senti pena de todas elas. Havia 9 garotas no banheiro. 8 delas pareciam muito semelhantes, mas todas tinham voz diferente. Não havia música de fundo, apenas o som ambiente ocasional ao longo do vídeo. O título do anime provavelmente não era o nome original do anime, já que estamos falando da Deep Web, uma fonte de informação ainda menos confiável do que Trolls no 4chan. Mas mesmo assim, se o anime tivesse sido deletado, ainda deveria haver uma forma de restaurá-lo, já que ele foi postado na internet uma vez, então provavelmente será encontrado novamente. Mas claro, isso dependerá do tempo, porém. Assim finalizando o seu último post salvo, que temos da conversa do 4chan. Só que tem uma coisa que chamou bastante atenção do usuário do 4chan. No mesmo dia que o usuário falou seu relato por Go for a Punch, o usuário fez a seguinte pergunta: eu consegui o nome, Saki Sanobashi. Eu encontrei no board de animes e mangás. Esse nome te lembra algo? Engraçado que pesquisando esse nome no Google, não aparece nada, e também os moderadores simplesmente deletaram o meu tópico. Porém, esse usuário nunca foi respondido pelo usuário que contou a história, mas essa pergunta chamou a atenção do usuário do 4chan, pois foi a primeira vez que usaram o nome Saki Sanobashi nessa busca.
busca, porém não a última. No dia 3 de julho de 2018, o usuário do Twitter Fabiaski fez os seguintes tweets. Algum de vocês pode me ajudar? Estou procurando um mangá específico, mas não lembro o nome. Era sobre 3 estudantes do ensino médio que ficavam presas em uma sala e falam sobre suas vidas e outras coisas. Lembro que todas acabam se matando, com uma delas ajudando uma das garotas a se afogar, e outras 2 acabam batendo a sua cabeça no concreto. Não consigo nenhuma informação sobre isso na internet, mas sei que é real. Alguém poderia me ajudar? Depois desses 2 tweets, ele faz mais um tweet, e esse foi o que mais chamou a atenção dos usuários do 4chan. Ok, então 2 coisas. Ele pode ter outro nome, mas acho que era algo como Saxanobashi, e pode ser vagamente baseado em outro mangá, chamado de Dragonhead. Dragonhead é um mangá de terror psicológico e sobrevivência lançado em 1994, criado por Minetaro Mochizuki. A história segue Teruayuki, um estudante que sobrevive a um desastre de trem dentro de um túnel e precisa lutar para escapar e manter a sanidade em meio ao caos e também à destruição. Então, os usuários do 4chan associaram as 2 histórias e acreditaram que esse era o nome do anime, já que ele poderia ter sido uma adaptação do suposto mangá que o Fabian teria descrito no Twitter. Ok, depois de todas as informações e agora com 2 nomes em mente, o 4chan começou a procurar pelo anime chamado de Saxanobashi. Até aquele momento, o anime ainda era algo procurado apenas pelos usuários do 4chan. Começaram a encontrar vários mangás, animes e mangakás que faziam histórias bem bizarras e que se assemelhavam a Saxanobashi. Alguns animes que os usuários associaram a Saxanobashi era a Copsy Party, que originalmente era um jogo, porém ganhou um anime em 2013. O anime é bem violento, porém já podemos tirar ele da lista, pois não é um anime antigo, como descrito pela história. O próximo anime é High School Mystery Gakuen Nanafujishi, um anime lançado em 1991 até 1992, baseado em um mangá. O anime conta a história de Aya Shirakawa, um estudante do ensino médio que investiga casos misteriosos e sobrenaturais em uma escola. O anime é baseado na lenda urbana japonesa As 7 Lendas da Escola. Até existem alguns episódios que acontecem em banheiros, porém nada que lembre Saxanobashi. O último anime que eu vou citar é Gaku no Yuri. Gaku no Yuri é um anime lançado em 1995, tendo seu fim em 1997, tendo apenas 6 episódios no total. O anime se passa em uma típica escola japonesa, com fantasmas e eventos sobrenaturais que estão ligados às antigas lendas dessa escola. Tanto que uma das imagens mais conhecidas e relacionada ao anime de Saxanobashi é dessa garota com cabelos brancos, e essa imagem saiu desse anime. Porém, os usuários não tiveram tanta sorte com os animes, e até cogitaram o nome de mangakás, que fazem mangás bizarros com a pegada de Saxanobashi, como o mangaka Kazuo Mezu, e também o mangaka Junji Ito. Porém, a história original do 4chan nunca citou outras adaptações além do anime. Porém, os usuários do 4chan não desistiram e começaram a procurar por toda a internet, entrando em sites de animes antigos, incluindo também sites de Eroguro, que no geral são sites de conteúdo adulto, que contém conteúdo que mistura coisas eróticas com gore, porém nada de encontrar o tão bendito anime. Porém, meus amigos, podem ficar tranquilos, pois é aqui onde a história começa a ficar interessante. Agora, além dos usuários do 4chan, vídeos de youtubers que contavam sobre Lost Media e também assuntos da internet começaram a falar sobre esse anime, principalmente o vídeo do Wang, que fez a internet ter muito mais conhecimento sobre essa história. Além disso, um subreddit foi criado, com o único objetivo de falar sobre Saxanobashi. Uma comunidade inteira se juntou também para poder fazer recriações de Saxanobashi, para termos uma ideia de como seria o anime original, e entre outras coisas que foram feitas pela comunidade para poder deixar essa procura bem mais simples. Porém, é aqui que chegamos num grande problema. Desde o começo, a história de Saxanobashi era bastante discutida pelos usuários, se ela realmente teria existido ou não. Porém, uma simples postagem fez a comunidade inteira de Saxanobashi se separar em 2 partes. Em 2020, um usuário do subreddit de Saxanobashi, chamado de Saxanobashi OP, fez um post dizendo que foi ele quem criou toda a história de Saxanobashi. Na postagem, ele explicou que a história inteira era falsa e não passava de uma brincadeira feita para assustar um amigo dele, tanto que ele mostrou provas de que a imagem que ele teria postado no post do 4chan era a mesma que está no celular dele, incluindo a mesma data e também o horário. Só que é aí que entra um pequeno porém. No meu primeiro vídeo de Saxanobashi, eu disse que a história terminava aqui, e isso confirmava que o anime nunca existiu. Porém, vendo as atualizações do caso que a gente tem recentemente, eu duvido um pouco da história desse cara, já que ele facilmente pode ter trocado os dados da foto e também ter colocado o mesmo dia e também o mesmo horário da primeira postagem que foi postada no 4chan. Sem contar que não tem como provar que foi ele quem fez aquela primeira postagem no 4chan, já que o 4chan não salva
salva nenhuma informação, já que todo mundo ali dentro é anônimo. Então, qualquer um poderia chegar no subreddit e dizer que era o criador da história. Porém, esse post mudou bastante o rumo de como a investigação estava indo, pois o subreddit foi separado em dois grupos, o que acreditaram no Saxanobashi OP e decidiram encerrar o caso por aqui, e outros que decidiram não acreditar nele e continuaram procurando sobre Saxanobashi na internet. Porém, infelizmente, o subreddit de Saxanobashi atualmente foi banido, e com isso apagando várias discussões e conversas sobre possíveis novas descobertas. Porém, isso não quer dizer que as informações que estavam no subreddit sumiram completamente, já que temos novas informações e também novas descobertas sobre um possível Saxanobashi. Antes de 2015, não existia nenhuma menção a Saxanobashi em nenhum site. Até existia alguns supostos sites que continham conteúdo com o nome de Saxanobashi, porém, misteriosamente, aquele conteúdo estava fora do ar ou simplesmente o site inteiro estava fora do ar, o que é bastante coincidência, principalmente logo após o estouro que foi a procura de Saxanobashi. Então, com base na sinopse, vários usuários começaram a procurar várias obras que pareciam Saxanobashi, e até conseguiram achar algumas obras que lembravam a história de Saxanobashi. O primeiro é The Lady in the Sea of Blood. Esse é um filme desconhecido japonês, feito com atores reais. Porém, na verdade, esse filme seria um compilado, com 5 filmes no total. Um deles sendo um anime, e é daí que, teoricamente, teria saído Saxanobashi. Porém, infelizmente, esse filme está completamente perdido. E, sinceramente, prefiro nem comentar muito sobre ele, pois eu, sinceramente, não acredito que Saxanobashi saiu daqui. Só que é aí que chegamos nos próximos 2 animes. E esses, supostamente, seriam os verdadeiros Saxanobashi. O primeiro anime teria sido encontrado pelo youtuber Mauzuki. E bem, a história desse anime bate bastante com as informações que temos sobre Saxanobashi. Da Teshitashi no Kyoe, ou em português, O Banquete dos Anjos Caídos, seria o verdadeiro Saxanobashi. No filme podemos encontrar várias informações que batem com a história de Saxanobashi, como por exemplo, temos uma protagonista de cabelos loiros, porém que pode ser facilmente confundido com cabelos brancos. O anime contém gore, entre várias outras coisas que dão a entender que esse é o verdadeiro Saxanobashi. Porém, é óbvio que também tem coisas que não batem com as informações ditas pelo usuário. Mas esse atualmente não é considerado apenas o único anime que pode ser o verdadeiro Saxanobashi. Em 2024, um usuário do subreddit de Saxanobashi, chamado de Mimimine, fez o seguinte post: Saxanobashi encontrado. Sem piada, uma comunidade de mídias perdida da Coreia do Sul encontrou um anime antigo que lembra bastante Go for a Punch. Logo abaixo, ele colocou o link do site, que teria o anime disponível. O anime era Spiral Over, um anime que contém gore, nudez e violência, que foi lançado em 1999. No anime, podemos
ver que tem algumas cenas que lembram bastante a história de Saxanobashi, com mulheres nuas em um banheiro se atacando e com uma delas com a cara no chão, com provavelmente sangue saindo da sua cabeça. Porém, antes de bater o martelo e falar que esse é o verdadeiro Saxanobashi, vamos discutir algumas coisas. O anime Spyro Over é baseado em um mangá, tanto que esse anime na verdade é um OVA, que cobre apenas a primeira metade do mangá. Um usuário chamado de Rick Sketch fez o seguinte comentário: olhando mais Spyro Over e para onde podemos ir a partir daqui. A primeira coisa que o título de Spyro Over me lembrou foi Uzumaki, mas apesar do nome parecido, ambos são completamente diferentes. Spyro Over foca em 3 garotas, 2 irmãs e uma amiga, que são atacados por um homem fantasiado. Posteriormente, elas enlouquecem e tentam se impor a outras pessoas, o que leva elas à loucura, e também se espalhando por todas que estavam naquele local. O anime não tem legendas, mas consegui acompanhar mais a trama depois de ler o mangá, que continua a história do anime, já que o volume 1 do OVA termina abruptamente em um momento de suspense. Nada parecido com Saxanobashi acontece após esse ponto, mas esse corte me pareceu estranho. A primeira cena mostra o pai da menina observando um grupo de garotas brigando em laboratório, quando o botão é pressionado para subjugar uma delas, que está tentando fugir. Você pensaria que isso seria o mais importante se mostrar no anime, à medida que o vírus da loucura se espalha, mas isso só acontece por um breve momento, e nunca mais é elaborado no anime. Após esse relato, muitos usuários do servidor acreditaram que esse era o verdadeiro Saxanobashi, principalmente batendo com a história do Fabiano no Twitter e um pouco com a história do 4chan. Mesmo que tenha algumas diferenças da primeira história postada no 4chan, eu não duvidaria que esse OVA é o mais próximo de Saxanobashi que podemos encontrar algum dia. Porém, a pergunta que fica é: e aí, Saxanobashi realmente existiu algum dia? Mas depois de tudo isso que eu disse, Saxanobashi realmente existiu? Na minha humilde opinião, vai de cada pessoa. Eu sinceramente acredito e também não acredito que Saxanobashi seja um anime real. Eu acredito sinceramente que ele pode ter existido algum dia, porém não do jeito descrito pelo usuário do 4chan e também os outros usuários que tentaram descrever como seria o suposto anime. É comum que quando nós sentimos medo, é bastante fácil da gente acabar trocando algumas informações e também inventando coisas que não existem e só existem apenas na nossa cabeça. E é isso que eu acho que aconteceu com a primeira postagem lá do 4chan. Ou simplesmente esse anime existiu com algumas informações a mais ou a menos, ou simplesmente tudo isso é apenas uma história inventada que enganou toda a internet. Mesmo assim, a história de Saxanobashi fez um grande impacto na internet e fez surgir uma grande comunidade que procura o anime e também faz várias homenagens para ele, como artes, vídeos, músicas, jogos e recriações do próprio anime, mesmo que esse anime provavelmente nunca tenha existido. Meros patéticos estão exibindo um episódio de Halloween em novembro. Quem é que ainda pensa em Halloween? Já estamos preparando nossa decoração de Natal. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu gostaria de dar os créditos aos canais que me inspiraram a fazer esse vídeo, já que grande parte das informações hoje em dia estão perdidos ou simplesmente foram apagadas ao decorrer dos anos. O primeiro é o canal do Chuck Tio, já que esse vídeo só existe graças ao vídeo dele, que também é contando a história de Saxanobashi. O segundo canal que eu gostaria de dar os créditos é o canal do Wang, que ele contou toda a história de Saxanobashi, e até hoje em dia ele faz vídeo contando histórias sobre Saxanobashi. E por último, mas não menos importante, eu também gostaria de dar os créditos ao canal do Tip Cries, já que ele também fez um vídeo incrível contando toda a história do anime. Novamente, recomendo que dê uma chance aos vídeos dos outros canais, já que foi graças a eles que esse vídeo existe hoje em dia. Todos os links e também créditos dos canais e sites que eu usei de pesquisa vão estar aqui na descrição. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do especial de Halloween desse ano. Muito obrigado por terem visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!